de Dieu. La porte, les pasteurs, les révérends pasteurs, les full option, les pères après, ça déjà la porte, dans ma zone côte, dans ma zone poussana, donc mettez la yeux sur ma boko, oza hypocrite là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Seigneur de la parole, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Dieu sera déjà à côté les bas, parce que nous sommes invités au nez. Nous allons déjà à côté les bas. Les visionnaires, le père fondateur de la communauté échec, les révérends, les pasteurs, manifestation que je suis en train d'organiser dans cette salle comme essai. Mais la troisième manifestation ne sera plus un essai. Então a terceira manifestação será o mesmo. Nous devons monter.
Vamos ter que subir. La première organisation, c'était l'essai. Cette fois-ci encore, c'est l'essai et encore. Então, a primeira organização foi ensaiando e a segunda também. Next time, ça ne sera plus l'essai. Então, neste momento, não será mais um ensaio. Nous devons monter. Devemos subir. Je remercie les gens qui se sont promenés pour que cette manifestation puisse se passer. Agradeço a todos que lutaram para que haja essa manifestação. Les décordons qui sont là-bas, nous avons le pasteur Blaise, Pada. As pessoas que estão lá, temos pastor Blaise, pastor Padá. Ils ont beaucoup travaillé. Trabalharam muito. Et nous avons des gens qui ont laissé leur maison pour prendre soin de moi, en l'occurrence, Maman Fallon, ainsi que les autres. E também vimos as pessoas que deixaram a sua casa para tomar conta de mim, também como podemos ver a mãe. Et tous les bergers E outros pastores qui se sont disposés pour que ce travail puisse évoluer. Merci. que se disponibilizaram para que esse trabalho seja feito. Muito obrigado. Aujourd'hui, Hoje, je vais parler, tenez vos cahiers et vos bics. então vou falar. J'aimerais commencer d'abord par parler Vou começar ainda a falar et après nous allons prier. e depois é que vamos orar. Éternel, merci pour ces moments. Eterno, obrigado por esse momento. Éternel, soyez avec nous. Eterno, seja conosco. Éternel, enseigne ton peuple. Eterno, ensina seu povo. Éternel, parle-nous. Fala conosco. Éternel, que le Saint-Esprit descende. Eterno, que o Espírito Santo desça. Éternel, que le miracle soit accompli. Que haja um milagre. Éternel, que l'armée du ciel descend et nous visite. Eterno, que haja o exército do Que céu ton e nom nos soit visita. sanctifié à jamais au nom de O Jésus. seu nome seja santificado em todos os momentos. Amen. Amém. Saluez-vous de part et d'autre et dis à ton prochain que Dieu vous bénisse. Então cumprimenta alguém que está no seu lado e diga: Deus te abençoa. Merci. Muito obrigado. Aujourd'hui, Hoje nous allons parler de la Bible, c'est notre thème. vamos falar da Bíblia e é o nosso tema. La Bible. Bíblia. Je vais parler lentement pour la compréhension de tout le monde. Então vou falar lentamente pela compreensão de todos. Effectivement, la Bible, c'est une appellation grecque. Realmente a Bíblia é uma. En français, ça signifie livre. Então em francês significa livro. Maintenant, quelle différence il y a entre les livres que nous utilisons et la Bible? Agora há uma diferença entre o livro que nós utilizamos e a Bíblia. La Bible, on l'a appelée la Sainte Bible. On a ajouté un adjectif sainte, la Sainte Bible. Então, na Bíblia, utilizamos um objetivo que chama somente a essência da Bíblia. Cependant, Por isso, cela veut dire que ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. implica dizer não é livro como qualquer livro. La Bible, c'est un livre sacré. Então, a Bíblia é um livro sagrado. Écoutez-moi bien. Ouça-me bem. Rien que dans la définition de la Bible, Somente na definição da Bíblia. si vous comprenez que la Bible n'est pas n'importe quel livre, Agora, se compreender que a Bíblia não é qualquer livro, c'est déjà le commencement des miracles dans votre vie. então já é o princípio do milagre nas vossas vidas. Écoutez, Ouça. quand moi j'étais enfant, Quando eu era pequeno, j'étais menacé dans l'esprit des morts. então fui ameaçado no espírito da Mais morte. je ne savais pas prier. Agora, não sabia como Mais orar. je lisais beaucoup la Bible. Mas eu meditava sempre. Quand je faisais plus de cauchemars, Agora, quando eu dormia, je mettais le Nouveau Testament en dessous de mon oreiller. eu metia somente o Novo Testamento por Pour baixo da avoir minha le sommeil, orelha. c'est ce que je faisais. Então, para ter o sono, eu fazia isso. Évidemment, cette foi marchait. Então, dessa forma que caminhava. Parce que je considérais la Bible comme un livre sacré, un livre saint. Agora, porque eu considerava a Bíblia como um livro sagrado e o santo. Si vous le considérez ainsi, Agora, se você também considerar dessa forma, vous ne pouvez pas déposer votre Bible n'importe où. então não vão colocar vossas Bíblias em todos os lugares. J'aime les gens, Ou amo pessoas. mais je suis égoïste en un point. Mas eu sou egoísta num ponto. Quand un ami me dit, pasteur, prête-moi ta Bible, je vais l'utiliser pour aller prêcher, je ne te donne pas. Quando um amigo me fala, pastor, me empresta sua Bíblia para ir pregar no lugar, eu não dou. Je partage tout avec ma femme, sauf ma Bible. J'aime pas qu'elle touche ma Bible. J'aime pas. Eu partilho tudo com a minha mulher, mas não gosto que toque a minha Bíblia. Não Elle a la gosto. sienne et j'ai la mienne. La mienne ne touchez pas. Então, ela somente seu e o meu. Eu não tô, eles não podem tocar meu. Parce que pour moi, la Bible, c'est un livre sacré. Porque por mim a Bíblia é um livro sagrado. Et mes
cahier d'enseignement, je ne partage jamais ça avec les gens. E o meu caderno de ensinamento também não partilho com as pessoas. Si tu veux lire, viens chez moi, je te le donne, tu peux lire, mais allez avec Neva. Se você quer ler, venha na minha casa, vai ler, mas ir com ele nunca. Pourquoi? Por quê? Parce que les affaires de Dieu, je les considère comme sacrées. Porque o negócio de Deus eu considero como sagrado. Si vous avez une telle croyance, Agora, se vocês têm essas crenças, sachez que vous êtes à la porte de miracle. saibam que estão na porta do milagre. Vous êtes à la porte de la solution. Estão na porta da solução. Écoutez-moi très bien. Ouçam-me melhor. Le lieu où les enfants de Dieu se rencontrent, il est appelé l'église. O lugar que o Filho de Deus se encontra, chamado de Si igreja. vous croyez que c'est un lieu sacré, Então, se você acredita que é um lugar sagrado, sachez que saibam que. vous êtes à un pas de miracle. Então, estão num passo de milagre. Quand j'ai grandissé, Agora, quando eu me mes engrandeci, parents, mes grands-parents étaient des protestants. os meus parentes eram Nous sommes protestantes. grandis dans cette éducation protestante. E nós grandecemos com essa educação. Les lieux de culte étaient considérés sacrés. O lugar do culto era considerado sagrado. Ce n'est pas un lieu où on peut commettre des blagues, jamais. Não era um lugar que poderíamos Et brincar. Não. l'homme de Dieu, c'est un homme sacré. E o homem de Deus também é um homem sagrado. Vous voyez comment ça se passe? Sabe como Ce acontece? sont des conceptions simples. Então são concepções simples. Mais c'est cela qui apporte la solution. Agora, mas é aí que C'est leva cela a qui solução. déclenche le miracle É aí que sai dans milagre la vie de l'homme. na vida do homem. Quand on dit le christianisme, Então, quando te falam de quand on dit cristianismo, Jésus, quando falam Jesus, cela veut dire que là où on parle de Jésus, c'est là où il y a les miracles. implica dizer, onde falam de Jesus, Se é il onde y a há pas de milagre. miracle. Se não tem milagre, Ah, je ne sais pas. agora não sei. Quel est ce Jésus qu'on est en train de citer là-bas? Então, quando Jesus Parce começou que qui lá, dit Jésus dit la solution. porque quem fala Jesus é porque Qui fala dit sobre a Jésus solução. dit la guérison. Quem fala de Jesus fala Qui sobre dit a Jésus cura. dit la protection. Quem fala de Jesus fala da proteção. Mais quand on dit Jésus, c'est l'ensemble vide. Ça n'existe pas. Agora, quando falam de Jesus não tem vida, é porque não existe. Commencez à croire en ce que je vous dis. Acreditam no que estou a vos dizer. Et la foi commencera à naître dans votre vie. E a fé vai permanecer na vossa Avant la vida. fin de cette prédication, tu vas contempler la grandeur et la puissance de Dieu. E depois dessa pregação vai contemplar a grandeza e o poder de Jesus. Le thème est intitulé la Bible. O tema é intitulado sobre a Bíblia. La Bible est composée de 66 livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. A Bíblia está composta de 66 livros, Antigo Testamento e o Novo Le Testamento. Nouveau Testament est composé de 27 livres E o Novo Testamento está composto de et 27 l'Ancien livros. Testament de 39 livres. E o Antigo Testamento de 39 C'est-à-dire livros. quoi? Implica dizer, De Genèse à Malachie, 39 de livres. Gênesis a Malaquias, é somente. De Matthieu à Apocalypse, 27 livres. De Mateus a Apocalipse. La totalité nous donne 66 Então, em livres. total, vai nos dar 66 livros. Dans la Sainte Bible que nous utilisons, Isso é nessa Bíblia que nós utilizamos. excepté les livres, les Bibles catholiques. Então, e também a Parce Bíblia que católica. là, à l'intérieur, il y a des livres d'hétérocanoniques E porque dentro da Bíblia dele tem os livros qu'on ne trouve pas ici. que nós encontramos aqui. Maintenant, Agora, dans la Bible, nous avons 1189 chapitres. agora na Bíblia temos somente 1890 livros. 1189, c'est beaucoup. Em Il est 1890, né à 360 jours à peu près, soit 365 jours. ano tem 365 Si dias. vous lisez un chapitre par jour, Agora, se você costuma ler capítulo vous por allez dia, finir la Bible après 3 ans. então podem acabar de ler livros durante 3 Vous sentez anos. que vous n'allez rien faire. Agora vão notar que não fizeram nada. Mais si vous voulez réussir Agora, se quer ter et êxito, bien lire la Bible, de ler muito melhor a Bíblia, il faut apprendre à affronter plus de 10 chapitres par jour. então deve enfrentar 10 capítulos por dia. Parce que c'est 1189 chapitres. C'est beaucoup. 1089 livros. Rien que le Nouveau Testament, Isso é somente no Novo nous Testamento. avons 260 chapitres. Temos 280 Et l'Ancien Testament, c'est 929 livres. e 980 livros. En dehors de ça, Por fora disso, nous avons des versets. temos também versículos. Nous avons 31 102 versets dans la Bible. E temos 82 na Bíblia. 7957 dans le Nouveau Testament Esse 1052 no Novo Testamento et 23 145 dans l'Ancien Testament. e 23.045 no 3 Maintenant, Testamento. si vous êtes chrétien, Agora, se são cristãos, vous lisez un verset avant de dormir. então leem versículo antes de dormir. Quand est-ce que vous finirez la Bible? Agora, quando é que vão acabar a Bíblia? Je profite de vous rappeler, Estou aproveitando vos dizer, quand j'étais jeune, quando eu era jovem, je lisais la Bible de Genèse Apocalypse 3 fois par année.
Eu lia o livro de Gênesis, Apocalipse uma outra Et vez. c'est chaque année, je lisais la Bible 3 fois par année. C'était comme ça. E cada ano eu lia a Bíblia 2, 3 vezes Mais por j'ai dia. parti à l'école à cette époque-là. J'étais encore jeune. E era também muito jovem. J'avais 19 ans, je crois. Tinha 19 anos. Mais 3 fois par année, j'ai terminé la Bible. Mas eu fazia isso 3 vezes no ano e terminava a Bíblia. Je ne forçais pas, c'était automatique. Eu não me forçava, era automático. Quelque chose qui donne la vie. Agora na Bíblia há uma coisa que dá vida. Ce qui donne la vie dans la Bible, ça s'appelle la parole révélée. Alléluia. Agora o que dá vida é somente a palavra La revelada. parole écrite peut être synonyme de l'histoire, de la géographie, de la science, de n'importe quelle science. Agora a palavra escrita pode ser sinônimo de uma história que foi Mais contada. la parole révélée, c'est là où l'Éternel se manifeste, se révèle dans la vie de l'homme. Agora a palavra revelada é onde interno se manifesta na vida de Maintenant, tu peux être chrétien, Agora pode ser pelo menos mais cristão. tu es un chrétien qui vit l'Ancien Testament. Mas és um cristão que vive ainda no Antigo Parce Testamento. que le Nouveau Testament commence dès le moment de la révélation. Alléluia. Porque o Novo Testamento começou no momento da revelação. Tu peux être chrétien. Você pode ser Vous cristão. priez, vous jeûnez, vous méditez. Reza, Jesus ou não Ce n'est pas meditar. encore là la solution. Mas não também a solução. La solution commence quand la révélation vient. A solução começa quando vem a La revelação. Bible dit ceci, ils péchaient. A Bíblia disse, Ils péchaient tous, ils étaient des péchés. então todos os pecados podem ser dados. Mais ils n'avaient pas attrapé les poissons. Mas não podem pegar. Ils étaient dans l'eau. Ele estava aí Toute na la água. nuit, ils n'avaient pas attrapé les poissons. Então toda noite não conseguiu o Et peixe. il a fallu que la révélation vienne. Precisava a revelação vir. La révélation te fait sortir dans l'eau. Então a revelação que saiu da Mais água. qu'est-ce que dit la révélation? Agora quem disse a revelação? Avance au milieu des eaux. É ir no meio da água. Quand ils ont fait ça, c'était le miracle. Então tu fez isso, era um milagre. Très fort encore, amen. Mais uma vez, amém. Encore une fois, amen. Plus fort encore, amen. Nous sommes des chrétiens. Somos cristãos. Nous partons à l'église. Nós costumamos ir na igreja. Mais tu es un chrétien de l'Ancien Testament. Mas você é cristão do Antigo Testamento. Parce que ta vie est fade, ta vie est nulle. Porque a sua vida está vazia. Tu peux prier, pas de solution. Vocês podem orar, mas não Tu tem tiens la solução. Bible, pas de solution. Dá para pegar a Bíblia, mas não tem En solução. ce moment-là, tu as une Bible qu'on appelle Logos. Então naquele momento tem uma Bíblia que chamam de Logos. Une Bible sans révélation du Saint-Esprit. Uma Bíblia sem revelação do Espírito Santo. La Bible devient un livre de la valeur quand le Saint-Esprit s'y joint. Agora a Bíblia se torna um livro de valor quando o Espírito Santo Quand le acompanha. Saint-Esprit s'y joint, E quando o Espírito Santo acompanha. alors la Bible devient un livre de la révélation. Aí que a Bíblia vai se tornar o livro da revelação. Jean chapitre 6, verset 63 à 64, lisez. Jean chapitre 6, 63 à 64, lisez. João capítulo 6, versículos 63 a 64. Leu a palavra do Senhor. O Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. 64. Mas há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus saibam desde o princípio quem era ou que não criam. Quem era... Ah, continue, maman. Quem era e o que havia entregar. Palavra do Senhor. Merci. Lisez en français maintenant. Pode ler agora em francês. Jean chapitre 6, verset 63 à 64, Natagi na Kongo na Yesu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jusque-là, la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. A Bíblia diz que é o Espírito que vivifica. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui donne la vie. Implica dizer, é o Espírito que dá vida. Jésus conclut ceci. Então La Jesus está parole que je vous ai enseignée E a palavra que eu vos est ensinei esprit et vie. é Espírito e vida. Or, il y avait plusieurs prédicateurs à ce temps-là. Agora, Les existia também vários pregadores naquele Les momento. Sadducéens prêchaient. As pessoas que sabiam Les pregar. scribes prêchaient. Então as pessoas que Ils pregavam. prêchaient une parole qui n'avait ni l'esprit ni vie. Mas ele pregava uma palavra que não tinha nem vida nem espírito. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre parole et parole. Implica dizer, há uma diferença entre Il y palavra a e une palavras. différence entre prédication et Há prédication. uma diferença entre pregação e pregações. Il y a une différence entre parole et parole. Há uma diferença entre palavra e Jésus a palavras. dit ceci. Jesus La disse, parole que je vous ai donnée est esprit et vie. agora a palavra que eu vos dei é espírito e vida. Si vous voulez recevoir
recevoir la solution au nom de la Bible, Agora, se quer receber a il solução no faut nome que da Bíblia, l'Esprit s'y joigne. precisa que o Espírito se junte. À ce moment-là, le miracle est Naquele possible. momento que o milagre é possível. Je bénis l'Éternel. Abençoa interno. La Bible, A Bíblia. dans la Bible, nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Agora, na Bíblia, nós temos a antiga aliança e a nova L'ancienne aliança. alliance a commencé sur la montagne de Sinaï. Agora, a antiga aliança começou na montanha de Sinaí. 2500 après le jardin d'Éden. E 2500 antes do jardim de Et Éden. la nouvelle alliance avait commencé à Golgotha. Agora, a nova aliança começou somente na Golgota. 33 ans après l'existence du Nouveau Testament. 33 anos depois da existência do Antigo Testamento. Alors la nouvelle alliance a commencé. Aí que começou a nova aliança. Et qu'est-ce qui se passe? Agora, o que se passava? Écoutez-moi très bien. Ouça bem melhor. Écoutez-moi bien. Ouça bem. Quand on parlera de l'alliance, Quando se fala da on aliança, voit les sangs. então vem o sangue. Sem o On sangue, ne peut pas parler de l'alliance. não podemos falar da aliança. Malgré les péchés d'Adam dans le jardin d'Éden, Mesmo o pecado de Adão no Adam jardim, était dans les péchés. o Adão estava no Et pecado. Dieu a préféré signer une alliance avec Adam. Mas Deus aceitou, meteu uma aliança com ele. Il a vêtu Adam et Ève les vêtements de peau d'un animal. Agora meteu Adão e Eva uma pele de Cela animal. voulait dire que je t'aime et je t'aimerai toujours. Implica dizer eu te amo e te amarei sempre, mesmo sem o pecado. Le plan de la rédemption était toujours là. O plano de redenção estava sempre lá. Ça, c'est l'amour de Dieu dans l'homme. Esse que é amor de Deus no Malgré les homem. péchés de l'homme, Mesmo o pecado do homem, l'Éternel est là pour arroser de son amour. Deus está lá sempre Malgré para demonstrar seu l'impudicité amor. que tu as commis pour attraper le sida, E mesmo a impublicidade que você perdeu para l'Éternel Deus, arrose son amour pour te donner la guérison. mas Deus está sempre a mostrar seu amor para te dar Malgré cura. les mal et les erreurs que tu as commis, qui t'a conduit dans les ravins, E mesmo o mal, o erro que comete, que te leva a l'amour na de morte. Dieu est là pour te restaurer. Mas Deus está sempre lá com seu amor para te restaurar. C'est ça qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Agora foi isso que aconteceu no jardim de La Éden. Bible dit ceci. A Bíblia disse. C'est l'Éternel a fait autant d'alliances avec son peuple. Então foi interno que fez Et esse cette tipo de aliança alliance com était seu toujours povo. marquée par la présence du sang. E essa aliança estava marcada sempre com a presença do Aujourd'hui, nous sangue. sommes dans le Nouveau Testament. Agora, hoje nós estamos no Novo Dans le Testamento. Nouveau Testament, No Novo nous Testamento. sommes appelés à prendre part dans l'alliance de Jésus. Então fomos chamados a pegar parte da aliança de Est-ce que Jesus. tout chrétien est membre de la nouvelle alliance? Non. Será que todo cristão também é membro de Nova Aliança? Si Não. tu veux être membre de la nouvelle alliance, Agora, se você quer fazer parte de Nova il faut Aliança, que le sang de Jésus puisse avoir le pouvoir à 100% dans ta vie. precisa que o sangue de Jesus Cristo tenha poder 100% na sua vida. Mais s'il y a des blasphèmes contre le Saint-Esprit, Agora, se sempre brincadeira, le sang de Jésus devient incapable. o sangue de Jesus Cristo S'il y não a torna encore le incapaz. péché qui mène à la mort, Se há sempre o pecado le que sang te de leva à Jésus morte, est incapable. o sangue de Jesus sempre será Et s'il y a incapaz. encore le blasphème et soit les péchés pardonnés, Agora, se le sempre sang de brincadeira, Jésus o devient pecado é incapable. perdoado, então o sangue de Jesus Cristo é Tu incapaz. es dans le Nouveau Testament, mais tu n'es pas dans la Nouvelle Alliance. Então, naquele momento, você está no Novo Testamento, mas não está na Nova Aliança. Pour qu'une personne qui est chrétienne Agora, para toda pessoa que é puisse cristã, avoir part de la Nouvelle Alliance, fazer parte da Nova il faut que Aliança, le sang de Jésus puisse avoir de l'impact dans votre vie. então precisa que o sangue de Jesus Cristo tenha impacto nas nossas vidas. Quand est-ce que le sang de Jésus ne peut rien faire? Agora, quando é que o sangue de Jesus Cristo não consegue fazer nada? Mon interprète, c'est ma petite sœur. A minha intérprete é a minha irmã menor. Justement, la nuit, nous avons fait une réunion. C'est elle que je vais manger dans cette fin de l'année. Então fizemos reunião que vou comer no fim do ano. Mais je suis en train de prêcher, mais je connais que je vais la sacrifier. Mas eu não estou a pregar, mas eu sei que vou lhe sacrificar depois. Maintenant, je viens à l'église pour dire que, oh, Éternel, pardonne-moi, je suis pécheur. Comment Dieu va te pardonner pendant que tu as un plan de tuer quelqu'un? Agora estou a vir na igreja e estou a dizer, oh Deus me perdoa. Agora como é que Deus vai te perdoar se você tem plano de matar En ce alguém? moment-là, le sang de Jésus ne peut rien faire pour toi. Agora naquele momento o sangue de Jesus Cristo não tem nada para fazer na C'est sua comme vida. une femme qui est à l'église, mais qui a la grossesse d'un mois. Agora é como se fosse uma mulher que está na igreja, mas está grávida de Il a mês. un rendez-vous avec les médecins le mois prochain pour avorter. Então tem encontro com um médico para abortar. Tu es ici, tu es en train de dire, Éternel, pardonne-moi car j'ai commis le péché. Comment Dieu va te pardonner pendant que tu as les rendez-vous de l'avortement le mois prochain? C'est impossible. Mas estás aqui a dizer, Deus me perdoa por esse pecado. Como é que vai te perdoar se você tem encontro com o médico À para te ce abortar? moment-là, le sang de Jésus n'aura pas d'effet sur toi. Então naquele momento o sangue de Jesus Cristo não terá efeito na sua vida. C'est par là que je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont dans le Nouveau Testament, mais qui n'ont pas part dans la Nouvelle Alliance. Por isso eu estou a dizer, a pessoa que está no Novo Testamento, mas que não fazem parte da Nova Parce que le Aliança. sang de Jésus n'a pas de l'impact dans leur vie. Porque o sangue de Jesus Cristo não tem impacto na sua vida. C'est à vous de jouer. Então é vocês que
é La Bible dit bem. aujourd'hui, si vous entendez sa voix, A Bíblia disse: se hoje ouvir a sua voz, si ce n'est pas votre cœur, então não murmura no seu aujourd'hui, si coração. vous voulez vous repentir, c'est aujourd'hui. Se vocês querem se arrepender Quand hoje, quelqu'un dit que j'ai besoin du sang de Jésus, quando alguém disser que eu preciso do sangue de Jesus Cristo, il vit en concubinage avec une personne. então vem somente comigo com uma pessoa. Tu dis à l'église éternelle, pardonne-moi, oui. Mas está dizendo à igreja que Deus te Dieu perdoa. connaît qu'après l'église, il y a un rendez-vous de l'impudicité. Mas Deus sabe que depois da igreja tu encontra À ce ele na moment-là, mão. le sang de Jésus ne peut rien faire pour toi. Agora, naquele momento, o sangue de Jesus Cristo não vai Parce fazer qu'il y nada a un por ti. lien qui te lie. Porque dá um lugar que Il y está te a un esperando. problème qui est en toi. Então, um problema que está em ti. Je peux vous poser la question là, ça. Eu vou te fazer pergunta aqui na sala. Est-ce que vous êtes prêts? Será que estão Est-ce que le preparados? sang de Jésus a de l'impact dans votre vie? Será que o sangue de Jesus Cristo tem Ou impacto bien na vous vossa avez vida? encore des difficultés? Ou você ainda tem Ou bien dificuldade? vous avez encore des problèmes? Ou ainda tem problemas? Il y a des gens qui ont créé des problèmes graves dans leur propre vie, des problèmes auxquels le Saint-Esprit ne peut pas agir. Há pessoas que criam um problema grave na sua vida, onde o Espírito Santo que não pode ajudar. Mais on va en parler plus tard. Mas vamos falar isso depois. La Bible, A Bíblia, nous avons ce qu'on appelle le Saint-Esprit. temos o que nós chamamos de Espírito Santo. Nous connaissons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là. Sabemos que no Antigo Testamento existia o Espírito Santo. Dans le jardin d'Éden, No jardim de c'est Éden. par la puissance du Saint-Esprit qu'Adam donnait le nom de toutes choses. Então, pelo poder do Espírito Santo, que Adão dava nome a todas as Dieu coisas. a dit à Adam, tu donneras le nom de toutes choses. Deus disse: Adão vai dar nome de todas as Ça, coisas. c'est facile. Mencionando é Dans fácil. le nombre des étoiles. Agora começa a Ils ont contar o combien? número das Nous estrelas. avons São combien de quantas? galaxies, combien de constellations? E será que vão Lui ter a donné quantas? les noms. Então dá um nome. Nous savons combien d'animaux Temos- domestiques. Temos quantos Ainsi animais que des domésticos? herbivores, des carnivores. E temos carnival também. Adam avait donné les noms. Agora, Adão Nous deu o avons nome de combien todos esses animais. Temos Combien quantos d'insectes? insetos? Lui a donné les noms. Mas ele deu o nome dos Nous insetos. savons combien de poissons. Então temos quantos Dans peixes? des eaux salées ainsi que des eaux douces. E também temos na água Lui e também fora a da donné le água. nom de tout Ele deu o nome de cela. Nous tudo savons isso. combien d'oiseaux. Agora temos quantas aves? Adam a donné le nom de tout Mas cela. Adão deu o nome Nous disso savons tudo. combien d'arbres dans la forêt. Agora nós temos quantas Lui árvores? a donné le nom de tout ça. Mas ele deu o nome disso tudo. Atako bazala mayeli ezalaki. Pode ser que você é inteligente também, isso S'il ele não. avait réussi de le faire, E se tivesse feito c'est isso, parce qu'il y avait quelque chose que Dieu lui a donné. é porque tinha algo que o Espírito Santo ou On Deus lhe appelle ça deu. un esprit supérieur. Chamam isso de Espírito Superior. L'esprit de O l'intelligence. Espírito da inteligência. L'esprit de la O sagesse. Espírito da Par la sabedoria. puissance du Saint-Esprit. O poder do Espírito Santo. Adam a fait ce qui n'existait pas. Adão fez o que não existia. Adam a réalisé les exploits. Adão realizou a Par la esperança. puissance du Saint-Esprit. Pelo poder do Espírito Tu es Santo. capable de changer l'histoire. Você é capaz de mudar a história da sua vida. Par la puissance du Saint-Esprit. Pelo poder do Espírito Santo. Tu peux ébranler la puissance des sorciers de la famille. Então você pode ganhar o poder do bruxo da vossa família. Par la puissance du Saint-Esprit. Somente pelo poder do Espírito Santo. Adam a fait ça. Adão fez isso. Hier c'était Adam. Ontem foi Adão. Aujourd'hui c'est toi et moi. Hoje é eu e tu. Tu peux changer l'histoire de ta vie. Pode mudar a história da sua vida. Tu peux changer le courant de ta vie. E pode mudar somente o forma da sua vida. Tu peux changer le blocage qui te lie. E pode mudar o bloqueio que está te ligado. Tu peux changer l'histoire de la maladie qui te domine. E pode mudar a história da doença que estão te Et dando. tu peux changer l'histoire des cauchemars qui te rongent. E também pode mudar a história do aborto que está te Quand tu perturbando. diras stop, que ma vie change au nom de Jésus. E você vai dizer que a minha vida muda em nome de Jesus Cristo. Aí o Et Espírito le Santo miracle virá. sera accompli. E o milagre vão Et acontecer. c'est comme ça que ça se passe. É assim que L'Ancien acontece. Testament, No Antigo Testamento. le Saint-Esprit était dans les temples. O Espírito Santo estava no templo. Le Saint-Esprit était avec les prophètes. O Espírito Santo estava com Et profetas. seulement que Mas só que dans le Nouveau Testament, no Novo Testamento, il y a quelque chose qui nous différencie avec les gens de l'Ancien Testament. então existe uma coisa que diferencia com Dans a pessoa do l'Ancien Antigo Testament, le Testamento. Saint-Esprit était sur eux. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre Le eles. Saint-Esprit était avec eux. O Espírito Santo estava com eles. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Mas o Espírito Santo não estava dentro Pourquoi deles. leur corps n'était pas le temple du E Saint-Esprit? por isso que o seu corpo não era o templo do Le Espírito Santo. Saint-Esprit n'habitait pas le corps de l'homme. O Espírito Santo não habitava no coração do Mais homem. dans le Nouveau Testament, Mas no Novo le Testamento, tout a changé. tudo mudou. Nous avons à la fois le Saint-Esprit sur nous. Então temos somente a voz do Espírito Santo sobre nós. Às vezes temos o Espírito À la Santo fois, nous conosco. avons le Saint-Esprit à nous. E pela fé temos o Espírito Santo conosco. C'est ça qui fait de nous forts. Então é isso que nos faz fortes. C'est ça. La direction de la Bible, Da direção da Bíblia.
Ils étaient en Égypte. estavam no Egito. Ils voulaient partir au Canaan. Queriam ir no Canaã. Mais moyennant quelqu'un qui devait les conduire. Agora, poderia existir alguém para Moyennant dirigir. une personne qui devait montrer la direction. Precisava de alguém para lhe mostrar a direção. Là où il y a le mystère de la délivrance, Onde há mistério da c'est là où libertação, il y a les symboles onde há símbolo de l'itinéraire. de Et tudo les lado. enfants d'Israël, c'était la colonne de Nioué. Agora, o Espírito de Israel era somente um coluna de Pour ferro. nous aujourd'hui, Agora, para nós et moi hoje, nous sommes des chrétiens. para nós que somos cristãos, On est à toi le que tu ressembles à la côte à la lola. agora estamos a bater peito que dá uma rezar para On entrar va no pas céu. s'en été. O céu não se entra nessa porta. On a Bible dans ma côté. Não se entra com a Bíblia na mão. Lola bakenda kangona Saint-Esprit. Mas ao não ir no céu com o C'est Espírito lui qui est Santo, notre colonne de Nioué, notre colonne de feu. é Ele que é a nossa coluna do fogo. Sans le Saint-Esprit, Sem o Espírito on ne peut pas Santo, connaître la direction. não vão conhecer a La direção. personne qui produit en nous la vie de la sainteté, c'est le Saint-Esprit. Então, alguém que nos leva somente a vida de La santidade é o personne Espírito qui Santo. nous conduit dans la vie de la sanctification, c'est le Saint-Esprit. Alguém que nos leva na vida de santificação é o Dans Espírito ma grâce, Santo. la mission est impossible. Pela nossa força é C'est lui qui impossível. nous pousse d'aller là-bas. É Ele que nos La leva a ir personne lá. qui révèle le futur dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Agora, alguém que se torna futuro na nossa vida é o Espírito Santo. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Se não tem Espírito tu Santo, es absolument nul. então você é vazio. Absolument nul. Você é vazio. Tu as besoin de lui. Precisa de azeite. Quand lui descendra dans votre vie, Quando Ele vai descer na vossa vida, le don du Saint-Esprit va se manifester. o dom do Espírito Santo vai se manifestar. Le Saint-Esprit descend dans la vie de l'homme. Quando o Espírito Santo desce na vida do Le homem, don du Saint-Esprit se manifeste. o dom do Espírito Santo se manifesta. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de l'homme, Quando o Espírito Santo desce na vida do les homem, cauchemars s'arrêtent. e aí vai acabar os abortos. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de l'homme, Quando o Espírito Santo desce na vida do homem, toutes les perturbations de la vie s'arrêtent. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de l'homme, quando o Espírito Santo desce na vida do les homem, confusions disparaissent. então a confusão desparece. Le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie de l'homme, Quando o Espírito Santo desce na vida do c'est homem, alors que la puissance de la pauvreté tombe. é aí que cai o poder da Quand le pobreza. Saint-Esprit descend dans la vie de l'homme, Quando o Espírito Santo desce na vida do homem, c'est alors que le miracle commence dans la vie des hommes. aí que começa milagre na vida Les dos dons homens. que nous avons reçus, ça s'appelle le don du Saint-Esprit. Então o dom que receberam se chama dom do Espírito Santo. Ce qui nous anime, c'est le don d'un monsieur appelé le Saint-Esprit. Agora o que nos anima é somente o dom de um jovem que chama Si Espírito vous Santo. avez le Saint-Esprit, Agora, se vocês têm Espírito Santo, vous êtes capable de toutes choses. são capazes de todas as coisas. Or, Afinal, à chaque fois, l'Éternel dispose une direction. agora em todas as vezes que Externo nos mostra uma direção, La confusion a toujours été là. há sempre confusão. La direction de Canaan. Direção de Canaã. Il y avait deux arches au milieu des enfants d'Israël. Existia duas arcas no meio dos filhos de Israel. L'arche de l'alliance de l'Éternel Arca de aliança do Eterno et l'arche de la mort. e a arca da morte. Il marchait avec deux arches à la fois. Caminhavam com duas arcas Maintenant, pés. c'est lui qui manquait la sagesse. Agora ele que faltava a Adorer sabedoria. l'arche de la mort. E aí subindo a arca da morte. Mais c'est seulement celui qui a fait la connaissance. Agora somente ele que tinha Il conhecimento pouvait discerner que ça c'est l'arche de la mort, ça c'est l'arche de l'alliance. de saber diferenciar que isso é a arca da morte ou esse é a arca da Joseph aliança. avait dit ceci. Agora José disse a seguinte: Le jour où l'Éternel vous fera transporter de l'Égypte vers Canaan, o dia que o Eterno vai te levar do Egito até ne Canaã, laissez pas mes ossements en Égypte. então não deixe os meus ossos no Vous Egito. allez fabriquer une arche. Vão criar uma Placez arca mes ossements à l'intérieur. e colocando aí no interior. Transportez cela jusqu'à Canaan. E vão levar isso até em Canaã. Les enfants d'Israël devaient exécuter. Agora os filhos de Israel estão Et atrás ils ont de José. transporté les ossements de Joseph. E levaram sobre as Ils coisas de ont José. transporté les ossements de leurs grands-parents. Levaram somente as coisas do Et il y grande avait parente. deux formes de cercueil, l'arche de l'alliance ainsi que l'arche de la mort. Agora tinha duas formas de encaixão, que era a arca de Au aliança e a Seigneur, morte. on fout comme l'arche de la mort. Agora se você errar, vai se ajoelhar perante a arca da Pour morte. papa d'Israël. Mas vocês são todos filhos de La Israel. deuxième direction, A segunda c'est direção le Saint-Esprit. era o Espírito Santo. Alors, Bibo kende na lola. E se vão para o céu? Dans un angela lola. Sim, tem um Mais il y a une Espírito do céu. confusion. Mas há uma Il confusão. n'y a pas une croix, mais trois croix devant. Não tem uma cruz, mas três cruzes. Dès que tu commets l'erreur, Então se você cometer tu erro, vas acclamer la personne qui est à gauche de Jésus. então você aplaudir alguém que está no Ce outro sont lado les de Jesus. chrétiens qui mélangent le christianisme et la franc-maçonnerie, le christianisme et les Illuminati, le christianisme et le bouddhisme, le christianisme et l'hindouisme. Bango et Koulouzou na bango, et ça on y a bisoté. Bango basala et Koulouzou, il y a l'homme qui est à gauche de Essas são as Jésus. pessoas que não cruz, porque somente o cristianismo iluminador ou também o feitiço. Esse tem outro cruz que não são Un cruz de Jesus chrétien, Cristo. mais qui croit au fétichisme. Un chrétien, mais qui croit à la tradition. Boyeba bien Koulouzou na Yazolanda,
Il y a Jésus. O cristão que acredita no feitiço, em vez de seguir o Cristo, mas está seguindo alguém que tem cruz de Et Jesus. c'est comme ça que ça se passe. É assim que acontece. Je vais profiter pour te poser la question. Vou aproveitar e fazer uma Quelle est pergunta. la croix que tu es en train de suivre? E qual a cruz que estás a seguir? Est-ce que c'est la croix de Jésus? Será que a cruz... A dit ceci. O mestre diz a seguinte: Vous allez apporter vos croix. vão levar vossa cruz. La croix que vous apportez, est-ce que c'est la croix de Jésus? A cruz que vão levar será a cruz de C'est pas la croix de Jesus Jésus. Cristo. Ou não será a cruz de Jesus Cristo. Enlevez la confusion dans la vie. Aí somente a confusão na Quand vida. la confusion sera ôtée, Quando a confusão vai estar ça ocultada, sera le début des miracles. e vai ser somente o princípio do milagre. Je bénis l'Éternel. A benção eterna. Les trois scriptures de la Bible. Escritura da vida. Bientôt je vais clôturer. Brevemente vou encerrar. Les trois scriptures de la Bible. Escritura da vida. Dans la Bible, Na Bíblia. nous avons une classe appelée les rois. Então temos uma classe que chamamos do Une rei. autre classe appelée les prophètes. Então outra classe chamamos de Une autre classe profeta. appelée les sacrificateurs. E outros também chamamos de sacrificadores. C'est ça, pendant les 4000 ans, les 2000 ans de l'Ancien Testament, ils ont évolué comme ça. Agora isso é depois de 4.000 anos, 2.000 anos, evoluíram dessa forma. No Novo Dans le Nouveau Testamento, Testament, no Novo il Testamento n'y a plus de rois. não tem rei. Tous les rois s'est catalysés en un seul. Agora todos os reis se juntaram num só. Comme qu'on appelle les rois des rois. E chamamos do rei dos C'est lui qui reis. est la postérité des rois. Ele que tem somente o reinado do rei. Maintenant, Agora, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, no Antigo il y Testamento avait la classe des prophètes. havia classe de profetas. Dans le Nouveau Testament, No Novo Testamento, il y a un seul prophète qui a arrêté cette pression. então um só profeta que parou essas coisas. Jesus de Nazaré. Que era Jesus Cristo de C'est lui qui Nazaré. était venu là pour stopper cette lignée. Ele que veio para parar com esse laço. Il a produit 5 lignées. Agora produziu somente 5 Premier milagres. ministère de Salamoko, il y a Kandi, Ancien Testament, a produit 5 Em ministères. vez de ter somente um ministério, mas ele pegou o Novo Testamento e fez muitos ministérios. Les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, Por les isso nós prophètes. temos o pastor, doutor, evangelista, os Christ a profetas. ramifié cela. É assim que acontece. L'Ancien Testament, Bazalaïde. No Antigo Testamento todos eles não existiam. Mas no Novo Testamento é que surgiu tudo Le isso. ministère prophétique. Em vez de ser ministério E changé. profético, mudou. Et qu'est-ce qui s'était passé? Agora o que é que se passou? De l'Ancien Testament, As pessoas do Antigo Testamento, ces gens-là étaient des prophètes. essas pessoas eram todos profetas. Et moi, je ne suis pas seulement prophète. Mas eu não sou somente profeta. Maman Bazalaki dans le ministère prophétique, d'accord. Ele tinha somente o ministério Dans le profético. Nouveau Tá bom. Testament, Nós agora temos o Novo Testamento. d'abord les ministres de la parole. Nós temos ainda ministro da palavra. Maman Bazalaki dans le côté. E ele não tinha ainda. Tokomi ba ministre selon ministère na yo. Agora eles que se tornavam ministros segundo o seu Le ministério. tronc commun c'est la parole. Agora tudo isso para ter a Nous sommes palavra. pasteur, nous sommes l'évangéliste, nous sommes la doctrine, d'abord c'est la parole. Sendo pastor, evangelista, ministro, primeiro é palavra. Pour comprendre les paroles, pour lire la parole, pour expliquer la parole. Você tem que ser chamado para compreender a palavra, para interpretar a palavra e para entender a palavra. Quand quelqu'un dit que ngana c'est évangéliste, na terre, na terre, na terre. E quando alguém diz que eu sou evangelista, eu não prego essas palavras. Yo c'est évangéliste, na terre, côté, il faut comprendre. Então você é evangelista para pregar e escolher pregação, isso não Tu n'es existe. pas ministre de la parole parce que tu ne comprends pas. Por isso você... Le retour de Jésus, c'est pas mon message. Ah, não sou prego a bênção, mas o resto não é minha mensagem. Stop. Param. Ça c'est l'erreur. Isso é erro. Parce que nous sommes d'abord les ministres de la parole. Porque somos ainda ministro da palavra. Et le ministère après. E o ministério depois. Eu não prego muito essas coisas de pregar, não gosto. Eu sou pessoa de rapidez. Então quando eu peguei o microfone, eu vou fazer de tudo para cair e acabou. Vai começar a profetizar. Et à la fin, nous voulons prier pour demander le Saint-Esprit qui descend. E depois vai dizer que não, vamos rezar para o Espírito La Santo descer. conclusion, vous tentez de s'aimer. E aí concluindo, vai dizer toda pessoa vem semear. Hier ici, il est venu aqui. E depois a oração vai acabar, todo mundo Parole vai est sair. athée, Não há palavra. mais ça n'a pas de sens. Então não tem sentido. Il dit, vous connaîtrez la vérité. A Bíblia diz: vão conhecer a verdade Et la vérité vous e a affranchira. verdade vai nos libertar. Voici la vérité que vous Essa é a affranchira. verdade que eu tenho. C'est ça ce que nous devons porter. É isso que nós devemos carregar. Parce que nous sommes les ministres de la parole. Porque somos ministros da palavra. Il faut encore Amen. Mais uma vez, amém. Il faut encore Amen. Mais uma vez, amém. Ah, j'ai béni l'Éternel. Abençoe Maintenant, então. il y a Agora, des sacrificateurs. outros sacrificadores. Dans le Nouveau Testament, No Novo Testamento, l'Ancien Testament, il y avait une tribu então no Antigo Testamento era somente tribo. qui étaient des sacrificateurs. Eram Dans sacrificadores. le Nouveau Testament, Mas no Novo Testamento, c'est tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. agora é aquele todos que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Oh,
sacrificador. Sacrifie ton corps. Sacrifica seu corpo. Le fait de gêner, c'est le sacrifice. Então, o feito Le de fait jejum é d'évangéliser, sacrifício. c'est le sacrifice. O